Olá, alunos! Aqui é o professor Cristiano Souza, mais uma vez. Eu sou aqui do SEMEAC, de História, e eu trago para vocês uma aula interessante demais sobre um conteúdo que eu tenho certeza que vocês já viram. Lá atrás, na vida escolar de vocês, no ensino fundamental, agora mesmo no ensino médio, mas que desperta aí grandes conhecimentos. Qual é o tema? Olha só, o Estado liberal burguês, que é o Estado moderno. Vamos passear um pouco por essa transição de Idade Média para Estado moderno, que é o Estado absolutista, ok? Estado absolutista, domínio dos reis. Tenho certeza que você lembra disso. Vamos revisitar alguns desses conteúdos, uma parte desse conhecimento em suas cabeças agora. Acompanhe aqui comigo. O surgimento do Estado moderno. Então, tem uma origem medieval aí envolvida, tá? Uma origem medieval aí já nos remete à Idade Média. Então acompanhe aqui comigo nessa origem medieval, formado na Europa a partir da Baixa Idade Média, com a centralização progressiva do poder real sobre territórios fragmentados. Agora deixa eu te explicar aqui uma coisa. Aliás, deixa eu resgatar um conhecimento aqui na tua cabeça. Na Idade Média nós tínhamos uma sociedade muito fragmentada. E o poder também era muito fragmentado. Então, o poder do rei não era absoluto. O rei dividia poderes com os senhores, donos de terras, que são os senhores feudais, dividia poderes também com a igreja. Então, era um poder muito descentralizado. O rei mandava no reino, mas lá dentro da terra, não é, da comunidade, mandava o senhor feudal. E mandava também a igreja. Tá bom? Então era tudo muito descentralizado, o sistema de poder. Progressivamente foi aumentando o poder do rei. E esse poder chegou ao ponto de se tornar absoluto. Isso ali já a partir da Baixa Idade Média. Então o poder do rei foi se solidificando, foi se tornando um poder absoluto, superior ao poder de qualquer outra entidade ou qualquer outra classe. Entendido aí? Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Portugal é pioneiro, ou seja, ele foi o primeiro Estado nacional moderno da Europa. A centralização política ali foi durante o século XVII, tornando-se, então, um dos primeiros Estados-nação consolidados da Europa. Ok? E essa consolidação se tornou institucional. O poder centralizado, com um exército nacional, com um sistema jurídico unificado, com soberania reconhecida internacionalmente, fez com que a nação se tornasse absoluta. Inclusive, antes dessa centralização, tínhamos ali no reino de um rei, obviamente, nós tínhamos vários sistemas de pesos e medidas, várias moedas circulando, não é? E aí o rei unifica tudo isso. Agora, no seu reino, tem apenas uma unidade de medida, tem apenas uma moeda nacional e tem agora um exército nacional profissionalizado, profissional, né? Era profissão ser soldado, não era mais aquela juntada de camponeses para lutar numa guerra. Agora, o rei tem um exército nacional para defender o seu Estado nacional e para defender o seu poder, o seu governo, que é um governo absoluto. Tudo bem? Vamos continuar. Quero que você olhe esse planeta aí. Observe isso. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês aconteceu ali. Olha onde a imagem está aproximando. Olha, olha. Qual é esse continente, pessoal? Alunos, qual é esse continente? Qual é esse continente? Exatamente a Europa. Então a Europa, ela é o epicentro da formação desses estados nacionais modernos. Nessa conjuntura toda de unificação do poder real, de unificação de pesos e medidas, de um exército nacional forte, acontece no continente europeu. Acontece dentro da Europa, ok? Dessa forma, então, podemos dizer que nós temos ali, na Europa,
O papel da burguesia na formação do Estado Nacional moderno. Sim, a burguesia foi fundamental para a consolidação do poder dos reis. Inclusive, a burguesia, essa nova classe emergente no fim da Idade Média, vai se associar ao poder real, vai se associar ao poder dos reis na Europa. De que forma? Acompanhe aqui comigo. A burguesia, ela é, olha só, uma classe emergente. Então a burguesia surge dos burgos medievais. São comerciantes, banqueiros, artesãos prósperos que acumulavam riqueza através do comércio. A burguesia oferta apoio financeiro, exatamente. A burguesia vai financiar empreitadas estatais. Gente, tudo que é estatal é exatamente do Estado. E quem controla o Estado naquele momento? O rei. Então a burguesia ela vai financiar várias empreitadas dos reis, estatais do Estado, como guerras, expansões, vai apoiar o fortalecimento do poder do rei para garantir estabilidade política e econômica. E sim, a burguesia é uma das financiadoras da expansão marítima europeia, ok? Com o europeu, a partir disso, chegando em novos territórios, em novos locais, em novos continentes. Por exemplo, América. Tudo bem? Entendido? Vamos lá. Mas é claro que nada disso, né, é de graça. A burguesia ela precisa de atitudes do rei para ela também ser beneficiada. Então, temos as exigências legais. A burguesia começou a pressionar por leis unificadas, por moeda única, impostos padronizados, porque isso facilitaria o comércio e esses burgueses podiam expandir os seus mercados. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de via de mão dupla. A burguesia ajuda o rei, financia várias coisas que o rei precisa e o rei cria mecanismos para ajudar também financeiramente essa burguesia, essa classe que está em ascensão no fim da Idade Média, ali na formação dos Estados nacionais modernos na Europa. Tudo bem? Vamos continuar então. O Estado absolutista e a transição para o Estado liberal. O Estado liberal é o Estado puramente capitalista, sob controle da burguesia. Tudo bem? Ah, professor, está dizendo então que a burguesia vai ajudar os reis a consolidar o seu poder. E depois a burguesia vai tomar o poder desses reis? É isso? Será que é isso? É exatamente isso. Revoluções, ondas de pensamento, principalmente o Iluminismo, a Revolução Francesa, são marco desse processo. A burguesia vai cansar de ser explorada, porque sim, vai chegar um momento em que a própria burguesia, em vários lugares da Europa, vai começar a ser explorada ali pelo rei, pelo Estado absoluto. Então a burguesia vai cansar disso. E ela vai promover mecanismos para tomar o poder desses reis absolutos. Acompanhe aqui comigo. Então nós temos aí alguns conceitos. Observa na tela. O absolutismo. Então o absolutismo, você até já sabe, já visualizou que o absolutismo ele é o poder concentrado no rei, que é apoiado pela nobreza. A nobreza inclusive tem cargos públicos e etc., e pela burguesia, para manter a ordem social e a estabilidade. Mas aí acontecem uma série de transformações na Europa, como, por exemplo, em 1688, a Revolução Gloriosa. A Inglaterra, ela marca o início da transição para o Estado liberal, com a limitação do poder do rei. E a Revolução Inglesa, que na sua última parte é chamada de Revolução Gloriosa, que marca a tomada de poder do parlamento, que representava o poder da burguesia.
Agora, na Inglaterra, como costumamos dizer, o rei reina, mas ele não governa. E é assim até os dias atuais. Quem governa de fato é o parlamento, tá? Que elege aí um primeiro-ministro. Isso tem origem na Inglaterra. Na França, ali ao lado, surge o iluminismo, essa grande corrente de pensamento, tá? A partir de Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Voltaire, entre outros, que desenvolveram aí teorias da separação dos poderes, do contrato social, de se limitar o poder real e de se proclamar república, atendendo aos interesses da burguesia e, teoricamente, também seria para atender os interesses do povo. Mas nós sabemos que, mesmo quando a burguesia chega ao poder na Europa, em várias regiões, inclusive na França, o povo não é beneficiado. A burguesia trabalha em seu próprio favor naquele momento. Tudo bem? Entenderam? Então, a Revolução Gloriosa, o Iluminismo, que vai causar a Revolução Francesa, são marcos nesse processo de tomada de poder da burguesia sobre o rei. A burguesia toma o poder dos reis. A burguesia assume o controle de várias nações da Europa, principalmente a partir da Revolução Francesa. Que, como você bem lembra, a Revolução Francesa guilhotinou o rei e a rainha Luís XVI e Maria Antonieta, em todo o seu processo revolucionário que culmina com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Está aí um ótimo tema para você revisar e aprofundar os seus conhecimentos. Revolução Francesa era napoleônica. Tudo bem? Vamos seguir aqui mais um pouco. Então, podemos concluir sobre esse primeiro aspecto da nossa aula, que, observa aqui comigo, a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra representou a primeira grande vitória da burguesia sobre o absolutismo, estabelecendo os princípios fundamentais do constitucionalismo moderno. Ok? Basicamente, volto a falar, é aquilo. A burguesia inicialmente se alia aos monarcas, aos reis, estabelecem o absolutismo na Europa, que é o Estado moderno, é a modernidade bradando na Europa. Posteriormente, esses reis começam a explorar, além do povo, também a burguesia, principalmente com pesados impostos. E a burguesia, então, desenvolve ferramentas intelectuais e ferramentas revolucionárias para tomar o poder desses reis absolutos na Europa. Tudo bem? Tenho certeza que você compreendeu e resgatou esse conteúdo aí na sua mente. Não é? Ótimo, meu querido aluno. Portanto, nós vamos ver agora um pouco das características desse Estado liberal burguês, quando a burguesia assume o controle do Estado. A partir desse momento na Europa, nós vamos ter uma Europa e várias nações europeias regidas por liberdades individuais, a defesa das liberdades civis, religiosas e econômicas, além da proteção do direito à propriedade privada. Uma outra característica que vem muito forte do iluminismo, inclusive, que é a separação dos poderes. A divisão do Estado nos três poderes como conhecemos hoje, o executivo, o legislativo e o judiciário, para impedir a concentração de poder e para impedir a tirania. É a ideia de que um poder sempre vai agir limitando o outro poder. Com isso, nós não teremos um poder tirano sobre a população. Tudo bem? Outra característica, o Estado guardião. O Estado como garantidor da ordem jurídica, da segurança e funcionamento do mercado livre com mínima intervenção. Outra característica é a expansão revolucionária, a consolidação através das revoluções burguesas na Inglaterra, Estados Unidos, França, ali nos séculos 17 e 18. Isso nos leva diretamente ao que temos hoje,
um Estado democrático liberal, com evolução, com ampliação da participação popular, sufrágio universal e garantia dos direitos civis e políticos. Um Estado social, com presença de políticas de bem-estar social, regulação econômica, garantia de direitos sociais, saúde e educação. Mas é claro que uma sociedade que tem muitos desafios pela frente. A busca constante pelo equilíbrio entre liberdade individual e justiça social e o desenvolvimento sustentável. Com isso, eu quero levar você a resolver comigo essa questão. Resolve aqui comigo, de acordo com o conteúdo que você resgatou aí na sua mente. Acompanha só. A Revolução Gloriosa de 1688, ocorrida na Inglaterra, representou um marco no processo de formação do Estado liberal. Entre suas principais consequências, destaca-se a. A consolidação do poder absoluto do rei inglês. B. A implantação de um regime teocrático sob influência da Igreja Anglicana. C. A expansão do feudalismo e a limitação dos direitos civis. D. A volta da monarquia católica e o enfraquecimento do parlamento. E. O fortalecimento da burguesia e do parlamento em detrimento do absolutismo. Qual é a resposta correta, meus queridos alunos? Pelo que você resgatou hoje dos conteúdos desses temas? Muito bem, olha só, letra E. É o fortalecimento, a partir dessa revolução, é o fortalecimento da burguesia e do parlamento em detrimento do poder absoluto do rei. Ou seja, diminui ou retira o poder do rei e, em seu lugar, implanta o poder de uma burguesia liberal dentro do Estado. Mais uma questão. Questão 2. A formação do Estado Nacional Português foi um processo pioneiro na Europa, iniciado ainda no século XII. Esse pioneirismo se deve principalmente, letra A, a centralização precoce do poder monárquico e a delimitação territorial estável. B. A manutenção da fragmentação feudal e da influência dos senhores locais. C. A dependência política de Portugal em relação à Espanha. D. A ausência de um poder central capaz de impor leis em todo o território. Ou letra E. Ao domínio contínuo da Igreja sobre o governo civil. E você, aluno, marcou a alternativa A. Esse pioneirismo se deve principalmente à centralização precoce do poder monárquico e à delimitação territorial, que era bastante estável naquele momento. Podemos concluir, então, que nós temos a consolidação do Estado moderno. O Estado moderno consolidou o poder centralizado, a soberania nacional e criou instituições permanentes que estruturam a política até hoje. Temos aí o protagonismo burguês. A burguesia foi protagonista na transição para o Estado liberal, defendendo direitos individuais, liberdades econômicas e limites ao poder estatal. E isso trouxe como consequência para nós as bases da democracia, pois o Estado liberal burguês estabeleceu as bases institucionais para a democracia moderna e o desenvolvimento do capitalismo global. Temos desafios? Claro que temos. Hoje, o Estado enfrenta o desafio de conciliar liberdade, igualdade e justiça social para atender às complexas demandas da sociedade contemporânea. Tenho certeza que você conseguiu resgatar conteúdos, temas na sua cabeça sobre isso, o Estado moderno, o Estado absolutista, o poder da burguesia, que estavam aí adormecidos. Aprofunde-se ainda mais nesse tema, porque ele é muito importante, ele é muito relevante. E eu te vejo em uma próxima aula. Até mais, tchau!